já, mas o sol ainda aparece e chovendo bem pouco, só de madrugada, assim, de vez em quando também. Cadê? Michael já entrou? Deixa a guarda falta então a Ariane, né? O Adeclilton e o Maicon. Eles acho que não entraram ainda. Já mandei mensagem para ele. Ah, Já estão indo. o Maicon também entrou. E Maicon, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, Falta o Adeclilton e a Ariane. O Adeclilton é o Binho? Isso, ele mesmo. Bom dia, Franklin. Alma, bom dia, sétimo ano. Está Tá todo aí? mundo aqui. Hoje nós vamos ter uma aula, todo mundo junto. Especial, que o Danilo preparou. Aula universal. O Binho também acabou de entrar. Adeclilton, né? Eu tô chamando de Binho já. Deu uma travadinha aqui. Voltei, tô aqui. Falta a Ariane, não é, meninos? É isso, Maicon? Só a Ariane que falta, não é? a Ariane já tá aí. Já tá? Já. Ô, tio, acho que eles Acho que é ela esse eles número estão aí. mutados. Acho que eles têm que desmutar. Sim, calma aí, vai dar tudo certo. Não precisa. Esperar um pouquinho, Danilo, ver se só uns 2 minutinhos. Ah, tudo bem, tranquilo. E aí o pessoal vai entrando. Sétimo ano, vocês lembram que nós estávamos trabalhando no capítulo 7 sobre cultura em filosofia? Nós estivemos falando sobre isso. Lembra daquele texto especial que nós debatemos e discutimos e que vocês... Pelo menos o sétimo ano A, eu não sei o sétimo ano B, que foi o Danilo, daqui a pouco ele volta para compartilhar com a gente. Mas o sétimo ano B também discutiu e debateu esse texto, né? Oi. Eu faltei na aula. Faltou na aula? É que eu não consegui pegar o link. Ah, tá. Mas então você vai interagindo aqui. E foi Eu vou interessante a nossa aula, porque nós estávamos falando de cultura e estávamos falando exatamente sobre como não existe cultura inferior e cultura superior. Eu tenho certeza que o Danilo falou isso também, né, Danilo, na sua aula, que as Sim. culturas, elas são, na verdade, diferentes, mas nenhuma cultura pode se sobrepor sobre outra cultura, não é verdade, Danilo? Correto. E nós acabamos, entre as várias culturas, nós estivemos falando sobre a cultura indígena que está presente dentro da nossa sociedade, né? E o Danilo teve contato com o pessoal de Aracruz, o pessoal, Danilo? Não, é da Bahia, de Ai, Corumbau. gente, que legal! E nada, a gente vai conversar um pouco com eles, porque normalmente, como nós temos aqui uma comunidade indígena aqui em Aracruz, normalmente quando nós trabalhamos, a gente sempre temos contato com eles, não é verdade, Danilo? E Danilo Verdade. trouxe esse pessoal da Bahia aí pra gente, e a gente Eu vai fui conversar longe. Nossa, isso é muito legal. E aí a gente vai conversar um pouco, nós vamos falar um pouco da nossa curiosidade, né? Vamos entender que o fato de
eles terem presente essa cultura indígena, né, e fazerem parte disso, não quer dizer que eles são pessoas isoladas da nossa sociedade. E o mais importante é compreendermos o processo que nós falamos na nossa aula também do multiculturalismo, não é, Danilo? Correto. Todas convivendo juntas e entendermos que o mais importante para que uma sociedade cresça, desenvolva, se estabeleça, é realmente a gente respeitar as diferenças e mais do que respeitar é saber conviver com elas, né? E muito interessante isso. Não, já fiquei curioso aqui agora, interessante. Perfeito, perfeito. Eu não vou... Assim, o Frank deu essa introdução aí, muito bem colocado, tá, Frank? É muito bom. Eu vou apresentar de uma forma rápida vocês, mas depois cada um se apresenta, os convidados, tá? Ninguém melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Só assim a nível mesmo por seguir o protocolo. Então nós temos o Maicon. Deixa eu destacar aqui o Maicon. Tá com o Maicon. O Maicon, ele é o diretor de uma escola indígena lá de Corumbau, então Colégio Estadual Indígena de Corumbau, tá? Seja bem-vindo, Maicon. Muito obrigado por ter aceito o convite e não ter só aceito o convite, mas ter formado toda uma equipe aí e ter convidado mais integrantes para participar do bate-papo conosco, tá? Muito obrigado. Agora nós temos a Alice. Deixa eu destacar aqui. Alice, que é ex-aluna, é militante também, não é isso, Alice? Isso. Ativista, tá? Então, assim, eu admiro muito esse trabalho, realmente esse amor que tem e mostrar para todos a cultura indígena. Isso é fundamental, principalmente no nosso país. Agora, deixa eu apresentar agora o Adeclilton. Deixa eu destacar aqui. Adeclilton, que é professor de História. Não é isso, Adeclilton? Pode chamar de Binho, né? Pode sim. Tá. Binho, então, que é professor de História do Ensino Fundamental. Não é isso? Isso. Perfeito, seja bem-vindo também, tá? E agora a Ariane. Eu só não estou localizando a Ariane. Ariane, dá um sinal aí. Aqui, achei. Deixa eu destacar também. E temos também a Ariane. A Ariane é professora? Correto? Perfeito. Correto. Isso. Perfeito. Seja bem-vinda também, tá bom? Então, vamos lá então. Maicon, você quer iniciar? É mesmo assim um bate-papo, das pessoas falarem das suas vivências, como que realmente a cultura indígena, como que os índios são vistos na atualidade, as batalhas, as lutas, as reivindicações que são feitas, a briga por território também, aquilo que é de direito dos índios. Então, assim, é um bate-papo para poder esclarecer muitas dúvidas que são permeadas aí no meio social. Maicon, pode... Sim, vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Sim. Beleza. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Danilo pelo convite, né, por ter nos convidado para falar um pouco sobre nossa cultura, né? Agradecer também os meus colegas de trabalho e também a Alice, né, que foi também estudante junto conosco até o ano passado. E, assim, a gente separou alguns tópicos, né,
para cada professor, e também a Alice também ela vai estar colaborando com a gente, sobre essas questões culturais. Eu vou, de início, falar um pouco sobre a escola, né? E os demais colegas também vão falar um pouco também como é essa vivência na comunidade, questão dos estereótipos, tá? Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre a nossa escola. Eu sou o Maicon, né? Como o professor Danilo se apresentou. Atualmente, eu sou diretor escolar aqui no Colégio Estadual Indígena de Corumbauzinho, no município de Prado. E só um minutinho, viu? Deixa eu só desativar aqui o WhatsApp web. Tá. Só um minutinho. Os moleques estão spamando mensagem. Isso, eu desativei aqui porque estava fazendo um barulhinho. E o nosso Colégio Estadual Indígena de Corumbauzinho, no ano de 1992, ele foi criado. E, porém, uma coisa que nos chama a atenção foi que, nesse período, o nome do colégio ele se chamava Escola Municipal Pedro Álvares Cabral. Ou seja, para nós, povos indígenas, esse nome foi sendo analisado, né, no decorrer dos anos, e nós chegamos ao consenso de estar trocando esse nome, né? Foi no período aí de 2004, em que a escola ela se estadualizou e nós modificamos esse nome. Colocamos, então, Escola Estadual Indígena de Corumbauzinho. Tendo em vista que, para nós, o Brasil ele não foi descoberto, né? Os colegas vão estar detalhando melhor para vocês. Para nós, o Brasil não foi descoberto, até porque neste território já havia cerca de 10 milhões de indígenas, né? Com mais de 1.200 línguas diferentes. Então, para nós, esse território, que até então não se chamava Brasil, ele não foi descoberto, tá? E isso é importante ficar, né, um pouco bem esclarecido. E, então, nossa escola ela começou apenas com uma salinha, né, uma pequena sala, e no decorrer do tempo ela foi se ampliando, mas não por iniciativa dos representantes do governo, né? Foi a própria comunidade em si que tomou iniciativa e fez, por conta própria, 2 salinhas de aula. Então, a escola ela passou a funcionar nesses espaços. No ano de 2009, foi que essa escola passou a ter uma estrutura do Estado, tendo 2 salinhas de aula e uma diretoria, né, que também funciona como secretaria, uma cantina e 2 banheiros. Até aí, os alunos, né, estudavam muito bem, mas aí também houve a oferta de outras modalidades de ensino, como o ensino fundamental 2 e também o ensino médio. Então, esse espaço ainda ficou pequeno para os estudantes. Tanto que atualmente nós utilizamos a Igreja Católica, né, e também, às vezes, utilizamos a cozinha comunitária. Então, esse espaço escolar que nós utilizamos, ele ainda não é suficiente. Nós estamos aí aguardando aí a colaboração do governo para, né, melhorar essa estrutura física, e também a nossa estrutura física não atende às nossas necessidades, porque o que vem de lá para nós são coisas já prontas, uma arquitetura já pronta, com todos aqueles moldes, né, e não dialogando com a comunidade para saber qual é o formato da escola que queremos. Tanto que no povo Chavante existe um formato de escola em formato de tatu, né? Ou seja, para as escolas indígenas aqui da Bahia, tem um modelo único de 2 salas para escolas com poucos alunos e também um modelo um pouco maior para escolas que possuem mais alunos. Nossa escola ela possui aproximadamente 160 alunos e também 17 professores. É um valor aproximado. Funciona parecido também com as escolas não indígenas, tanto públicas quanto particulares, né? Nós temos as disciplinas português, matemática, geografia, história e todas as demais disciplinas. O que nos diferencia de forma bem específica das escolas não indígenas é a disciplina de língua indígena, né? Que a professora Ariane e os outros professores também vão estar colaborando sobre essa disciplina, e também a disciplina de identidade e cultura, que é onde nós fortalecemos a nossa forma de trabalhar.
Mas, além dessas disciplinas, nós temos também algumas ações do nosso projeto político-pedagógico, que é fortalecer a questão cultural da nossa comunidade. Temos aí as gincanas culturais, temos também os intercâmbios estudantis interculturais, em que nossos estudantes eles contribuem, né, de forma cultural com os outros estudantes não indígenas, e assim também os estudantes não indígenas também contribuem com os nossos estudantes. Fazemos também noites culturais com a finalidade de fortalecer a cultura indígena e também o respeito mútuo, como eu ouvi no começo, entre as outras culturas, porque, de fato, nenhuma cultura ela é melhor ou superior à outra. Todas as culturas elas são iguais. E são várias atividades que nós praticamos na nossa escola. E eu acho que, de primeiro momento, é só isso, né? Tem uns outros colegas também que vão falar um pouquinho, tá? Então, eu gostaria de ouvir os outros colegas. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Danilo. É interessante que eu também sou professor de história, né? E o currículo ele já está se adequando, né? E quando a gente trabalha com aula de história, realmente a gente já tem comentado, meus alunos estão aí, né? Espero que eles confirmem o que eu vou dizer agora, que a gente já não fala mais sobre essa questão do descobrimento. Às vezes a gente encontra essas palavras soltas, né? Mas a gente já trabalha bem a questão do etnocídio mesmo que foi ocasionado aqui, né, a morte da cultura. E eu não sei, eu penso, isso já é uma visão particular minha, que essa geração que está se construindo agora é a geração do respeito, é a geração da multiculturalidade. Essa geração é aquela geração que vai se importar muito mais com a pessoa e é uma geração que vai respeitar as diferenças. Eu não sei, eu percebo essa geração assim, um pouco mais respeitosa. Eu acho que é a geração da mudança essa. Eu não sei se vocês percebem isso também. Vocês como professores, vocês como escola. Eu tenho percebido que essa geração ela está mais pautada nessa ideia de respeitar o espaço do outro, né? De entender as diferenças. E eu acho que é muito interessante a gente compreender essa ideia de que nada foi descoberto, né? Houve um encontro de culturas, vamos dizer assim, né? Só para dar uma fechada aí. Fato. Quem agora vai dar continuidade? Pode ser eu mesmo, Adekil. Você mesmo? Ok, vou destacar você. Isso. Ok. Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Ok. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos, principalmente ao Mike, pelo convite. Sou o Adeclilton, professor da aldeia Corumbauzinho, Colégio Estadual Indígena de Corumbauzinho, aqui no município de Prado. Então, sou professor de História, ensino fundamental, e falar um pouco sobre a vivência na comunidade indígena. Então, a gente parte do princípio, vamos começar pelas lideranças. Temos o cacique, que é o representante geral da comunidade. O cacique tem outras lideranças também, outros representantes, né, que estão junto com o cacique na busca até mesmo de tentar falar, representar a própria comunidade, dentro da comunidade e fora da comunidade também. Então, o modo de viver, da vivência, muitas pessoas não indígenas também, eles veem o indígena como aquele índiozinho já que mora numa oca. Alguns não indígenas, a gente já recebemos alunos aqui, temos alunos aqui, na verdade, não indígenas, que quando chegou aqui, eles ficaram tipo... Eles imaginaram uma coisa totalmente diferente da comunidade indígena, da escola indígena. Então, assim, depoimentos de alguns alunos nossos hoje que têm essa visão totalmente diferente agora, né? Eles chegaram a falar que não queria vir estudar aqui porque achavam que teria que estudar nus, pelados, teria que frequentar
a comunidade, no caso, a escola, pelados, porque essa é a imagem que eles têm de índio, é que índio verdadeiro ou indígena é aquele que se está pelado, só isso. Mas então, quando eles vieram, conheceram, então eles perceberam que é totalmente diferente do que eles imaginavam que era. Então, a gente basicamente temos todos uma interna mesmo, algumas regras internas, que a gente também não, óbvio, não pode se abrir para todos, né? Mas as pessoas aqui, os indígenas daqui na nossa comunidade, a gente enfrenta bastante dificuldades também a respeito de saúde, educação. Muitas pessoas também criticam pelos fatos de nós indígenas, muitas vezes fazer nossos protestos, nossos movimentos, mas na verdade eles não estão por dentro da nossa realidade, o que se passa aqui dentro. Né? Um parente nosso passar mal, precisar do atendimento médico e não ter isso. E tem um posto de saúde aqui, mas os médicos, a equipe médica vem aqui, é a coisa mais difícil do mundo eles comparecer aqui. Você precisa de um remédio, você não encontra num posto de saúde. Então, por esse motivo, aos nossos movimentos, aos nossos protestos para aqui, para trazer melhorias para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então, muitos vivem através da pesca, dos artesanatos, para sobreviver à forma de renda, né? Alguns trabalham na agricultura, no plantio de banana, entre outros. Então, basicamente é isso, essa é a vivência. A gente tenta aproximar bastante, o máximo possível um dos outros, porque, na verdade, a maioria daqui da nossa comunidade são todos parentes. Então, principalmente quando um vai fazer farinha, sempre faz uma quantidade de farinha, passa ali na casa do tio, da tia dá 1 litro, dá 2 litros, então sempre dividindo as coisas uns com os outros. Dessa forma, se unindo cada vez mais. Também tem interação, tem esse conjunto de comunidade com escola, onde a comunidade tenta o máximo ajudar a escola e a escola também ajudar a comunidade em eventos, como o Michael já disse, alguns eventos, tipo Noite Cultural, a comunidade também comparece, também está junto. 19 de abril, que é comemorado o Dia do Índio, a comunidade também está presente. Então, a gente tenta essa junção de escola com comunidade para que a gente possa estar cada dia. E, basicamente, é isso. Essa é a nossa comunidade. Alguns, como eu já falei, alguns procuram um meio de sobreviver, de fonte de renda, como pesca, artesanatos, produção de nossos artesanatos para comercializar, né? Uma forma de renda, de receber algum dinheiro para se manter mesmo. Então é isso, vou deixar os colegas falar e no decorrer a gente vamos vendo aí. Franklin, quer fazer alguma colocação? Não, tô de boa, vamos continuando. Tem algumas perguntas, mas eu vou deixar eles falarem. Né? Também. Quem vai continuar agora? Alice? Pode ser? Ok. Deixa eu destacar aqui. Tá, eu vou... Então, bom dia, pessoal. Quero agradecer também o convite, né? Principalmente a Maicon por ter me chamado. Fiquei muito feliz com o convite. E como aluno desses mestres que estão aí conversando com vocês, né? É uma honra estar junto com eles aqui. Bom, eu vou me direcionar às crianças aqui, né? Os alunos. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aí eu quero que vocês concordem ou levantem a mão se for o caso, tá bem? Vocês já sabiam que ia ter essa aula aqui com pessoas indígenas, né? Com outros indígenas, certo? É isso? Ficamos sabendo hoje. Então, quem aqui imaginou que seria como a Declilton falou? Vocês iam chegar aqui e iam encontrar pessoas do cabelo liso, da pele morena, provavelmente que andavam nus. Alguém aqui pensou nisso? Não? Então, ótimo. Já começamos bem, então, né? Nós já tentamos tirar um pouco esse estereótipo já nas nossas aulas, né, Danilo? Fato, verdade, tá? Ótimo. A gente tem que falar muito sobre isso, porque muita gente hoje no Brasil ainda pensa que nós vivemos desse jeito, que não existe diversidade entre os povos indígenas. E se engana muito, né? Afinal, somos muitos povos e muitas línguas diferentes.
alguns até incompreensíveis, né? Alguns povos eu não consigo entender e outros não conseguem entender a minha língua. Então, é justamente isso, né? A gente tem que falar sobre diversidade, a gente tem que falar com vocês e mostrar que existe uma grande diferença entre os povos e que todos têm que ser respeitados, né? Eu achei muito bonita a fala inicial do professor de vocês, que é justamente o discurso que a gente quer não só falar aqui, a gente quer levar para a vida, né? E principalmente para a vida de vocês, que estão começando agora, mas que com certeza vão apoiar a nossa luta, que vão estar presentes, né? Quando preciso. Bom, eu sou comunicadora indígena, como eu falei, eu sou também, já fui e sou, né, aluna desses professores que estão aí, e é uma honra estar aqui e dizer que a gente vai fortalecendo o que for preciso, a gente está aqui para responder perguntas, e é isso. Vou deixar a Ariane falar um pouquinho. O Danilo tá procurando ela aí. Ah, aqui, ela apareceu ali, Danilo. Achou? O 8163590021. Aí, pronto. Olá, Ayuquan Takutari Hakuchai. Bom dia a todos, parentes, né? Agradeço pelo convite e peço licença aos ancestrais para me cantar um auê. Aueri Calpetoni Amitu Aueri Calpetoni Amitu e Coitapuritu Ateixanã e Coitapuritu Ateixanã Chayuan Pucanam Porrenham Chayuan Pucanam Porrenham Manjocanam Patamionam Manjocanam Patamionam Calpetompi Afuegi Calpetompi Afuegi Ungi calpetompi Cartonesu Ungi calpetompi Cartonesu. Bom dia, meu nome em português é Ariane e em Pachorran Uanu, que significa apenas uma semente. Eu trabalho com a educação escolar indígena desde os 18 anos, sou da etnia Pataxó, daqui do sul da Bahia. Eu sou da aldeia Córrego da Cassiana, do município de Porto Seguro, e atualmente eu trabalho na aldeia Corumbauzinho, que é município de Prado. Então, faço esse intercâmbio de lá para cá. Agora eu estou na minha aldeia atual, né, Natal, aqui trabalhando com meus jovens. Tem um grupo que é Iquirã Pataxó. Começamos com esse grupo desde 2014, em abril de 2014, onde houve uma retomada, né? E aí eu fui para essa aldeia, que é a aldeia dos meus outros parentes, né? E lá eu encontrei um emprego que estava precisando de uma pessoa que já tinha um ensino médio. E aí eu, logo assim, em seguida, eu terminei o ensino médio, consegui entrar no Instituto do IFBA Campus Porto Seguro e estudo no polo da Uninter em Itamaraju, né? E estou fazendo pedagogia lá para mim continuar com a minha luta e a resistência. E o que eu vou falar é sobre o bem viver, que o bem viver a gente tem que aprender um com o outro, né? A gente aprende e ensina. É um modo de um estar interagindo com o outro. E aí, nessa luta, quando eu estudava em Boca da Mata,
tinha muitos professores que eles não eram indígenas. E aí eu vim observando que a gente estudava, era de manhã, de tarde, da 1h até 10h da noite. Ficávamos lá, às vezes sem tomar banho, estudávamos 3 semanas e parava uma para a gente fazer as atividades, né? E aí, lá a gente veio a participar de muitos movimentos, né? Que era proposto para os alunos. E aí a gente participou também do Conjupap, que é políticas públicas. Eu venho também participando desse grupo desde antes, né? Do início dele, quando ele foi criado. E aí eu fui a representante da minha aldeia, para representar a minha aldeia. Deu uma cortada, mas eu acho que é por causa do sinal. Vamos ter paciência. Eu acho que ela caiu, Danilo. Deve ter internet, eu penso que deve ter oscilado aí, tá? Mas a gente, assim que ela retornar, dá continuidade. Né? Deixa eu aproveitar e fazer um questionamento aí pode responder o Maico, a Alice, né, o professor de História. Vocês conseguem, vocês têm percebido, de uma maneira geral, que aquilo que eu comentei de acreditar que essa nova geração é uma geração que vai conseguir compreender melhor essa questão das diferenças, ou é algo que vocês acham que falta muito ainda? Ou vocês pensam que o processo já começou? Assim, da nossa sociedade compreender que existem culturas diferentes, existem pessoas diferentes, e que o viver de maneira, né, viver esse multiculturalismo é algo positivo. Vocês pensam que isso ainda não, está muito longe ainda? Então, eu posso falar um pouco e os colegas podem complementar também. Ok. Estão escutando? Então, o que eu posso observar, o que eu venho observando, é que tem um consenso, uma boa parte sim e uma boa parte não. Atualmente eu estou cursando licenciatura intercultural indígena no IFBA, Campus Porto Seguro, e o que a gente encontra, eu vou colocar uma média de 70% mais ou menos do pessoal do integrado, eles têm preconceito para com a gente, para com nós indígenas. Então, o preconceito é muito grande. A nossa colega Ariane mesmo, a minha colega Ariane, que ela estuda também, faz a faculdade também, o curso de licenciatura também junto comigo, minha colega de turma, ela já passou por algumas situações muito constrangedoras, preconceito mesmo, sabe? Então, o que a gente pode observar é que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, muito grande mesmo, para com os indígenas. Claro, não são todos, tem uma parte, sim, que entende, abraça a causa, tá junto com a gente, sim, sempre, mas tem uma boa parte muito grande que não tá nem aí, tá? E são assim, as pessoas não são pessoas com idade, vamos dizer assim, avançada, são novos, jovens mesmo, de 16, 17, 18 anos, está começando agora e tem todo esse preconceito, parece que tem uma mente fechada para isso, não consegue abrir a mente para isso. Então, é muito triste de ver as situações. A Ariane, depois, assim que ela voltar, se ela quiser, se sentir à vontade de abrir para conversar com todos sobre algum fato desse que aconteceu com ela, sim, mas se não, tudo bem também. Mas o que a gente pode observar é que há um preconceito muito grande também, mas uma boa parte também está junto com a gente. Algum colega quiser complementar, mas aí está disponível, tá? Eu vou completar, então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu concordo muito com o que a Decilto falou. Infelizmente, essa é uma realidade, né? E é mais chocante ainda por ser uma juventude, né, falando sobre isso, sendo
afastando o que é diferente, o que é novo para eles, né? Vamos colocar assim. Mas eu também concordo que essa é a geração da mudança. Até porque as pessoas, eu costumo dizer sempre que as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Então, eu não posso julgar uma pessoa que nunca teve contato com cultura indígena, que não tem a mínima noção de como é a nossa vivência, e que foi ensinada que o indígena é uma pessoa ruim, uma pessoa rude, que não fala um português, que vai sempre estar muito associado à nudez e a todo tipo de coisa que não faz parte da sociedade em que ele vive. Então, assim, eu acredito, inclusive, que esse trabalho que a gente faz de ir nas escolas, de conversar com as pessoas, de estar nas redes sociais, criando uma certa ponte, né, entre uma cultura e outra, ajuda muito nisso. Porque, assim, as pessoas conhecem também o nosso lado, entendem a nossa história, né, o nosso ponto de vista sobre as coisas, e isso talvez mude um pouco, né, essa questão de ignorância. A gente sabe que, apesar de muitas vezes apoiarem o movimento, a pessoa não tem contato, né? Não tem um certo entendimento sobre isso, já que ele não conhece indígenas e muito menos a visão que eles têm sobre isso. Então, é muito importante isso, e isso faz toda a diferença, né? Isso cria novas oportunidades e novos questionamentos sobre uma outra cultura, né? E, enfim, então eu acho que essa é a geração da mudança, assim, que já tem acontecido muito, né? A gente tem que fazer isso acontecer cada vez mais e estar em mais contato com mais pessoas, porque isso faz toda a diferença, né? Isso muda a percepção que elas têm sobre a gente. Michael? Ótimo. A Ariane, ela entrou e acho que saiu novamente, né? Ela havia entrado. A professora Ariana, ela já está se organizando para entrar novamente. Ah, tá. Viu, professor Franklin? Primeiramente, eu quero parabenizar todos vocês, né, por esse trabalho maravilhoso, porque, de fato, a gente percebe que os estudantes, todos vocês, estão completamente inteirados, né, sobre a questão indígena. Só que foi como a aluna Alice e o professor Adequito disseram, ainda existe muitas escolas que possuem essa dificuldade, né? E assim, a gente entende porque, de fato, a questão de formação para professores trabalhar a questão da temática indígena, envolvendo a questão da Lei 11.645 de 2008, ela ainda é muito precária, né? Tem muitos professores ainda que não passaram ainda por uma formação específica sobre essa temática, né? Então há muita dificuldade ainda. E eu fazendo uma pesquisa com alguns professores aqui da região, eu percebi que, de fato, a temática indígena ela ainda é muito pouco trabalhada. Quando é trabalhada, é apenas tratando o indígena de 1500 e apenas no dia do índio ou talvez apenas na semana do índio. Não é trabalhada assim de maneira constante, né? Ignora o período antes do período pré-colonial, ignora também os outros períodos da história do Brasil, e inclusive até mesmo esse período recente, né? Então, assim, há muitas escolas ainda que têm essa dificuldade de abordar a temática indígena, e é necessário ter muito cuidado, de fato, né? Porque ao invés de o professor estar passando ali uma realidade, ele pode estar perpetuando a visão estereotipada sobre o indígena, né? Então, assim, de antemão, já agradeço a todos vocês, né, porque nós percebemos que a questão indígena na escola de vocês está muito aprofundada, mas ainda existem muitas localidades, né, que, de fato, ainda precisa de um aprofundamento. É necessário aí um conhecimento mais próximo, mais formações sobre a temática indígena, uma aproximação melhor, né, mais próximo das comunidades para saber como, de fato, essas comunidades funcionam. E é isso, né? Não sei se a Ariane já entrou, ela falou que está tentando entrar aqui novamente, viu? Mas, de antemão, é agradecer mesmo a todos vocês por esse esforço, né? Pelo convite também, e dizer que nós estamos aí para estar contribuindo cada vez mais com vocês. Ok, obrigado, Michael. Que agradece. Nossa, a experiência é muito boa. Eu, como professor, às vezes, assim, né? Como nós somos de humanas e somos docentes, né?
eu acho que na nossa formação, né, Danilo, ao longo da nossa formação, eu sou professor de história e também tenho pedagogia, o nosso entendimento, ele permeia-se muito mais pela ideia de respeitar, mas com certeza falta muito conhecimento ainda, né? Ainda nós estamos muito cruz ainda, porque quando eu escuto a Alice falando assim, tem um menino de 17 anos que ele desrespeitou, ou que ele tem muito preconceito, eu ainda acho que quando a gente fala de preconceito no menino de 17 anos, eu penso assim, a educação está falhando de alguma forma, né? O que é que nós estamos fazendo de errado? O que nós temos que fazer de novo para que isso não aconteça? Porque eu penso que a gente tem que começar, como sociedade, a compreender qual é a nossa responsabilidade na ação do outro. Se nós somos uma comunidade, não adianta a gente olhar a ação do outro e conseguir pensar assim, foi ele que errou, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho alguma coisa a ver com aquela situação, né? O meu agir está deixando ele de certa forma, vamos dizer assim, ser passível dele fazer aquela ação, né? Enfim, né? Eu acho que falta ainda um amadurecimento, mas que bom que eu escutei que a Alice falou, que vocês falaram, que realmente está dando-se um pontapé inicial, né? As minorias estão tendo espaço, então a gente já está discutindo de misoginia, nós já estamos discutindo sobre racismo, todas as bases preconceituosas já são bem estabelecidas, falta formação, é verdade, mas é interessante a gente estar tendo contato com toda essa diversidade. O que eu queria perguntar, se tem algum aluno que tem alguma pergunta, um questionamento. Alguém tem alguma pergunta? Tem aí uma curiosidade? Alguma Oi. dúvida? Alguma dúvida? Eu tenho... Quem tá falando? Heitor? Eu, Heitor. Ok. Assim, Danilo. eu tenho uma pergunta para vocês, que eu quero saber quão frequente é o uso da tecnologia moderna, ou seja, aparelhos como o celular que eu estou usando, não dá para me mostrar, mas eu quero saber o quão frequente é o uso de vocês na tecnologia moderna e o quão frequente é a comunicação com as pessoas da cidade grande. Tipo assim, se vocês vão muito para a cidade grande ou vocês gostam... Tipo assim, é confuso. Não, nós entendemos, né? Qual é o contato que eles têm com a comunidade, fora da comunidade indígena, né? Mas é interessante assim, todo mundo vive na comunidade indígena onde trabalha? Talvez não. Primeiro vamos perguntar isso, né? Vocês entenderam a pergunta do Heitor, gente? Sim. Sim, vai lá. Mas vai querer falar primeiro? Eu posso. Então, eu vou falar. Bom, nós vamos muito na cidade, né? Não é perto, vou deixar claro, é muito longe, a estrada é ruim, mas a gente costuma frequentar a cidade. Não é uma questão de gostar, né? É uma questão de precisão também, porque eu acho que todo mundo gostaria de ficar mais na aldeia, realmente. Nós somos de comunidades diferentes. Eu moro numa comunidade vizinha, que é a Aldeia Craveiro. Eles moram no Corumbauzinho. E a Ariane, eu acho que é de outra aldeia também, né? E quanto ao uso da tecnologia, apesar de ser uma situação muito complicada, já que a nossa comunidade, por exemplo, não pega sinal de celular, a gente usa uma antena via satélite para ter acesso à internet, é um pouco mais difícil e nem todo mundo tem. Mas eu mesmo trabalho com a internet, então eu estou o tempo inteiro conectada, né? Tudo que eu faço é postando, falando sobre isso, mas outras pessoas nem têm tanto contato assim. Então, eu acho que varia muito. Tem algumas aldeias também que não têm contato nenhum, é completamente isolado com relação a isso. E outras que já têm muito, muito mais, né? Até por estar mais próximo de centros urbanos. Acho que é mais ou menos isso. Respondido, Heitor? Sim, tio, sim. Ok. Entendi. Mais alguém? Sim, eu. Quem? Ok, Vocês fala o usam nome. mais... É o Arthur Vocês Francisco. usam... o Arthur. É que tá dando lag aí. Tá difícil de responder. Você tá sem canto? Não, eu tô por aí. Pra gente te ver, você vai fazer a pergunta. Aqui. Vai, pode perguntar. Ok. Vocês usam mais a língua indígena ou a língua portuguesa no dia a dia, conversando com cada pessoa? Boa pergunta, legal.
posso falar um pouco sobre. Pode falar, quem quer falar? A Decleuto. Vai. Então, a nossa língua materna, a gente pataxó, é o Pachorrã. Então, na verdade, teve um massacre que ocorreu na aldeia Mãe Barra Velha, onde foi um massacre mesmo, onde os indígenas se distanciaram, foram expulsos, sofreram. Então, eles se deslocaram, fugindo, na verdade, fugiram para outras localidades e aí começou a surgir as aldeias. Mas, enfim, então, devido a isso, eles não falavam mais fluentemente ao Pachorrã, devido de sofrer, com medo, né, com receio de sofrer alguma agressão, algo do tipo. Então, eles começaram a guardar para si mesmo e começar a falar o português. Então, hoje, nas comunidades indígenas, a língua mais falada é o português. O Pachorrã, a gente não utiliza tanto, até porque a gente estamos num processo de revitalização da língua, onde a gente busca trazer a nossa língua materna de volta, né, para que a gente consiga falar fluentemente a nossa língua. Então, não é com todos que a gente consegue falar fluentemente. Alguns indígenas conseguem falar, sim, o Pachorrã fluentemente, nossa língua. Então, eles conseguem ter contato com o outro falando o Pachorrã fluentemente. Mas não são todos. Alguns não conseguem, não entendem ainda. Por isso que a gente estamos nesse processo de revitalização da língua, para que possamos trazer a nossa língua materna de volta. Mas o português é o mais utilizado nas comunidades indígenas. Eu tenho mais um questionamento. Deixa eu fala, só Alice, completar vai. essa fala da Decleuto. Então, só para destacar, né, esse massacre aconteceu no Fogo de 51, é conhecida assim essa história, e por isso muitas gerações ficaram marcadas pelo apagamento da nossa língua, né? Desculpa, E hoje Alice, a gente tem rapidinho. o prazer... Oi. É do século XX agora que vocês estão falando, esse 51? 1851. Ah, tá, 1851. 1850? 1951, na verdade. 900, e aí, ok. O que acontece? O que acontece? Muitas gerações ficaram marcadas pelo apagamento da nossa língua. Então, a minha mãe já não falava mais, minhas tias, né, foram uma geração que não tiveram contato com a língua. E aí, a partir de uns anos para cá, que a gente vem resgatando a nossa linguagem, que isso tem voltado, né, a acontecer. Então, a minha geração, a geração da Decleuto, já tem mais contato com a linguagem, né? A gente já fala um pouco melhor, e também já passa isso para os outros, né? As outras gerações que perderam isso. Mas por isso também é um processo que é muito difícil, né? Porque ficou muito tempo sem falar, então as novas gerações não aprenderam e estão aprendendo agora na escola. Então, por isso a importância da língua indígena ser ensinada na escola, né? A nossa cultura ser levada para dentro do espaço escolar. O idioma é uma representatividade cultural, eu acho que uma das mais fortes, né? Eu tenho um questionamento. A nova geração, por exemplo, as pessoas que vão nascendo, as crianças, né, que vão surgindo, em algum momento elas têm alguma dificuldade no relacionamento de se adequar à cultura de vocês no sentido de achar assim, eu não quero aprender essa cultura, ou não me interessa, eu quero ser diferente, ou não, vocês não têm esse problema com rebeldia, vamos dizer assim, em relação aos jovens, aos meninos novos que vão surgindo, que vão se adequando. Porque como o adolescente, ele é muito rebelde, né? Então, ou seja, às vezes, eu não sei, eu tenho essa curiosidade, tipo assim, ele chega e de repente você fala assim, eu não quero isso, eu não quero... Porque adolescente é adolescente em qualquer lugar do mundo, né? Eles não mudam. E aí eu queria saber se vocês têm essa dificuldade às vezes, de conseguir passar isso, né? Ficou claro, assim, o que eu perguntei? Ficou. Eu ia dizer assim, eu vou, como adolescente, mas eu não sou mais adolescente, né? Mas mesmo assim eu vou responder a pergunta. Já tô começando, assim, já, mas enfim. Tem essa questão, né? A gente tem uma diversidade, essa questão de como a gente vai lidar com isso na adolescência, nessa fase, e é muito tranquilo. Eu não vejo tanto uma resistência por parte dos jovens por isso. E muito pelo contrário, eu admiro muito a juventude do meu povo, justamente por isso, né? Primeiro que a gente não tem um conceito de juventude. Me corrijam se eu estiver errado, meninas.
Mas isso é uma coisa que veio com os brancos, né? Pra gente, ou é uma criança ou é um adulto. Então, não tem uma fase que seja difícil de atravessar. Inclusive, eu estava falando sobre isso esses dias e eu falei uma coisa que depois fez muito sentido para mim. Algumas coisas a gente não pergunta, algumas coisas a gente não questiona, porque é uma vivência. A gente não tem que questionar o que já é feito há muito tempo, né? E principalmente quando aquilo é correto, quando aquilo não atinge de maneira negativa o nosso povo, entende? Então, são perguntas que a gente não faz, são coisas que a gente não questiona. E muito pelo contrário, que a gente acha muito bonito exercer, né? Nossa juventude tem se levantado cada vez mais, apoiado a nossa luta, estando do nosso lado, aprendendo, né, a ser novas lideranças. E isso é sensacional, né? A gente vê desde muito cedo jovens entrando na luta, falando sobre isso, ajudando no resgate da própria língua. Então, essa é até uma história de resistência que começa com uma nova geração, né? Eu vejo dessa maneira. Perfeito, obrigado, Alice. Então, o Matheus levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Matheus? Eu quero. Pode falar? Pode. É muito interessante ouvir a percepção de vocês sobre tudo isso que vocês acabaram de falar, né? E eu queria saber qual a reação de vocês quando vem um adolescente, assim, com preconceito, e se vocês acham que essa pessoa que tem um preconceito imenso, que veem vocês como pessoas diferentes, você ainda pode se salvar, se mudar de ideia sobre isso. É isso. Sim, eu posso. Ô, Decleuto, só um minutinho. Só um minutinho. Porque a Ariane ela já entrou novamente, viu? Aí depois das respostas, aí se vocês permitirem, ela pode estar retornando a ação dela, beleza? Pode falar. Ok. Então, como eu já havia dito na minha fala, a gente passa por alguns não, bastante preconceitos. E quando a gente se depara com um adolescente preconceituoso que não... O que a gente imagina é que... Temos certeza, isso é simplesmente a falta de conhecimento no que diz respeito à nossa cultura. Então, a gente não fica bravo com ele. E sim, a gente, de alguma forma, a gente tenta passar a nossa cultura, o que a gente conhecemos para essa pessoa, para que, ao invés dela julgar, criticar, ela possa conhecer a nossa cultura. E aí, tentar mudar a visão que ela tem para com a gente. A gente tem muitos intercâmbios, a Escola Estadual Indígena de Curumbauzinho faz bastantes intercâmbios com escolas não indígenas para tentar desmanchar essa imagem do índio estereotipado que muitos têm. Então, esse intercâmbio ajuda bastante. Um exemplo claro que eu vou dar foi no IFBA mesmo, onde que eu curso a licenciatura. Onde alguns jovens, a gente foi na cantina, saímos na hora do intervalo, né? A gente fomos na cantina. Quando chegamos, um grupo, né? Eu e alguns colegas, quando chegamos lá, o grupo que estava lá de não indígenas, dos alunos integrados, eles se retiraram do lugar e alguns falaram bem assim que não ia ficar no mesmo ambiente que indígena, porque lugar de indígena não, no mesmo ambiente que índio, porque lugar de índio é no mato. Foi o que, poxa, a gente ficamos bastante chocados com aquilo. Então, o que a gente fez? A gente procurou o reitor do IFBA, da instituição, e damos uma palestra integrado com os alunos não indígenas, para tentar desfazer essa imagem que ele tem, esse preconceito que eles têm com a gente. Então, eu acredito que ajudou bastante. Muitos tiraram dúvidas, falaram algumas coisas a respeito, então acho que ajudou. Então, a gente tenta, de alguma forma, conversar, se interagir com essas pessoas para que eles mudam essa visão que têm. É isso. Perfeito, perfeito. Nós estamos chegando já praticamente na nossa reta final, assim, infelizmente, mas eu vou deixar a Ariane, ela finalizar o que ela estava comentando. Deixa eu ver, Ariane, aqui. Eu queria antes,
que a Dariane falar, a Alice falou que trabalha com rede social. Ah, sim. Aí ela podia deixar o endereço dela aí do Instagram, ou qual é a rede social que ela utiliza, para que a gente pudesse acessar depois, Perfeito. né? Bem colocado, Frank. Já adianto que a escola ela já solicitou o convite do Instagram já dos 4, tá? Para poder seguir. Ótimo. Olha Tá. também a rede social não sei, da página que a Alice tem, para a gente seguir também. Perfeito. Cadê? Vamos lá. Ariane aqui. Tô tentando aqui, mas não tô conseguindo. Ok. Tá te ouvindo agora, Ariane? Estamos ouvindo. Tá indo. Bom, retornando aqui, né? Eu vou falar sobre o bem viver. Que antes da gente começar qualquer coisa, a gente pede permissão, né, para os nossos ancestrais, para a gente entrar e sair dos lugares, porque é Ele que nos fortalece, primeiramente Deus, segundo eles, né, que nos fortalece na luta no dia a dia da nossa comunidade. Então, muitos jovens, eles já esqueceram a bênção, de pedir a bênção para os mais velhos, né? A bênção ela é muito importante, porque a gente pode seguir o dia com mais alegria e paz, né? O bem viver. E a gente aprende um com os outros, no decorrer da vida, no decorrer de cada dia. E, para mim, é um orgulho muito grande ter a Alice como representante dos indígenas, do povo Pataxó. Eu me vejo muito nela, como ela já falou que me vê muito em mim também, quando a gente estava na mediação, né, na escola indígena de Corumauzinho, a gente conversava muito, era muito próxima. E eu me sinto muito orgulho, né, de ter esses jovens representando a gente nas redes, né, descolonizando as redes. E é assim, né? Porque, por exemplo, não é todo jovem que pede a bênção para o ancião. Não é. Não é todo jovem. Ele, por exemplo, você está ali, amanhece o dia, bença meu pai, bença minha mãe, bença meu tio, bença minha tia. E isso é uma grande bênção para nós, povos Pataxó, né? Porque eu me considero uma pessoa de muita abençoada, né? Porque eu nasci numa etnia que tem um respeito pelo outro. Na minha comunidade, eu sou a representante aqui do grupo dos jovens e sou uma das mais velhas, né? Tenho 24 anos, mas sou uma por parte de mãe, sou a neta mais velha. E tem alguns dos meus primos que eles me dão bênção. E isso é muito importante para nós, quando eles respeitam a gente. Obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Ariane. O respeito é a base de tudo, né? Eu acho que, primeira coisa, assim, a gente quer agradecer, né, ao Colégio Cristo Rei, queremos agradecer a participação, né, do pessoal da escola da escola indígena, né? E eu acho que foi enriquecedor, não é? E eu acho que depois que a gente voltar dessa pandemia, a gente pode até, não sei, pensar numa visita, quem sabe, né, Danilo? Nossa, perfeito. Já pensei nisso aqui, já. Seria perfeito. No sul da Bahia, bem perto, né? Eu acho que vocês gostariam, meninos, de ir visitar, fazer essa visita? Ô, tio, Todo mundo achou positivo, hein? Vou te cobrar, tá, tio? Nós já vamos amadurecer a ideia pós-pandemia, hein? Perfeito. Assim, já fiquei entusiasmado já.
Quero agradecer, tá? O Maicon, Binho, Ariane, Alice. Ariane, cadê, gente? Ariane, que a Ariane... tá, apareceu. Achei. Quando você tá, nossa, eu fiquei todo arrepiado, tá? Me emocionei com tamanha sensibilidade que você conseguiu passar através da canção. Assim, perfeito, muito, 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 muito bacana. Eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui horas com esse bate-papo, discutindo toda essa relação cultural, mas assim, infelizmente, a gente tem que finalizar, né? Mas eu penso que esse bate-papo ele não se encerra aqui. Ele vai, sim, para a sala de aula, para as ruas, para as casas, para as nossas comunidades, enfim. Foi muito construtivo esse momento que nós tivemos. E tenho certeza que ficará marcado, tá? E novos olhares teremos. Não é, Franklin? Sim, o mais importante de novos olhares é conseguir passar para essa garotada esse conhecimento. Quando a gente transmite, ele não morre, né? Ele vai continuando. Nós plantamos a semente e com certeza eles vão plantar essa semente em algum local e assim sucessivamente. Eu acho que o trabalho é de formiguinha mesmo, né? E nada, estou muito feliz, gostei muito do nosso momento aqui. Fato. Maicon, mais uma vez, tá? Eu agradeço em nome do Colégio Cristo Rei, em nome do professor Frank também, em meu nome.